Bom, vamos lá, pessoal. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar aqui com vocês as minhas experiências diárias, né? Tudo que acontece aqui no consignado, eu compartilho com vocês, porque eu sei que são situações que acontecem diariamente e pode estar acontecendo com você e muitas vezes você não sabe a resposta, você não sabe o porquê que muitas coisas acontecem. Por isso que é importante você me acompanhar, porque aqui eu trago para vocês tudo o que acontece no consignado, tudo o que acontece no INSS. Olha só, pessoal, eu atendi uma cliente onde ela tinha um contrato em andamento, certo? E ela gostaria de renovar este contrato. Ela até tem margem disponível, mas ela não queria fazer a margem que ela tem. Ela gostaria de renovar o contrato que ela já paga, que já está com 24 parcelas pagas, certo? Tudo bem, fiz a análise desse contrato e nós só tínhamos uma opção de banco. Olha só que situação delicada. Por isso que eu falo para vocês que sempre que nós vamos analisar o benefício, eu vou buscar o melhor banco. No caso desta cliente, infelizmente nós não tínhamos muitas opções de banco, tá? Por quê? Porque determinado banco não aceitava por conta do tipo de benefício, outro banco não aceitava porque não portava o banco onde estava o contrato dela. Enfim, diversas situações onde nós só ficamos com uma opção de banco, tá? Ou seja, nós iríamos passar uma portabilidade porque o refinanciamento não estava liberando um valor satisfatório, então nós iríamos fazer uma portabilidade para o Banco Bradesco, tá, pessoal? E foi exatamente isso que eu fiz. Ela aceitou a contratação, nós iniciamos o processo de portabilidade, solicitamos o saldo devedor e o saldo devedor, pessoal, chegou na data de ontem, certo? Até aí, maravilha, né? Ou seja, conseguimos o envio do saldo devedor, que por muitas vezes é difícil conseguir. Muitas vezes o banco acaba se recusando em informar o saldo devedor. No caso desta cliente, na primeira solicitação, ela já conseguiu que o banco enviasse o saldo devedor. E aí, o saldo devedor sempre chega pela manhã. Pela manhã a gente já consegue visualizar o saldo devedor. E exatamente isso que aconteceu. Logo pela manhã eu já visualizei o saldo, porém eu tinha que aguardar o banco fazer as análises. Olha só, gente, prestem bastante atenção, tá? Eu tinha que aguardar o banco fazer as primeiras análises e liberar o link para ela fazer a confirmação digital. Pelo Bradesco, a confirmação digital é feita quando o saldo chega. Olha que diferente, a maioria dos bancos pedem logo que solicita a portabilidade e muitas vezes pede também quando chega o saldo. O Banco Bradesco não, ele só pede a confirmação digital quando chega o saldo devedor. Então eu tive que aguardar ele gerar esse link para que eu pudesse encaminhar para a cliente. E para que vocês tenham uma ideia, sabe qual foi o horário em que esse link ficou disponível? Somente às 3h30 da tarde. Olha só que horário, hein? O saldo chegou de manhã e só foi liberar o link para essa cliente às 3h30 da tarde. Mas mesmo assim, encaminhei o link para a cliente para que ela pudesse fazer a confirmação digital. Até mesmo para ela fazer a confirmação digital estava difícil, porque o link só rodava. Sabe aquela bolinha? Fica rodando bolinha e nada de funcionar. Até que com muita dificuldade, mesmo assim ela conseguiu, dentro do horário permitido pelo banco, fazer a confirmação digital. Então foi feita a confirmação digital. A partir daí, pessoal, o que nós temos que aguardar? O banco fazer a nova análise, o Bradesco ele tem uma segunda análise para que daí sim ele possa pagar o saldo devedor. Pessoal, olha só, o suporte do banco ele encerra às 17h30.
Era 17h30, eu estava com o suporte do banco, pois o saldo ainda não havia sido pago. Então, olha para que vocês possam ter ideia do que acontece com portabilidade. Muitas vezes, o cliente ele pensa que é um erro do correspondente, muitas vezes o cliente pode pensar que é uma má vontade do correspondente, mas não é, pessoal. Muitas vezes o operacional daquele banco é ruim, tá? Estou dizendo então que o operacional do Banco Bradesco, pelo menos na data de ontem, estava péssimo, tá? Por quê? Porque estava demorando demais, já era 17h30, horário final de atendimento do suporte do banco, e o saldo ainda não havia sido pago. Conclusão, pessoal, o que aconteceu? Eu fiquei sem saber se o saldo ia ser pago ou não, porque eu não teria mais acesso, certo? Só fui saber no dia de hoje, olha só o que aconteceu. Proposta cancelada. Gente, vocês acreditam que o saldo devedor não foi pago? Infelizmente, a cliente aguardou 5 dias úteis, chegou o saldo, ela fez confirmação digital e o banco, por um erro do banco, o saldo não foi pago. Então, pessoal, para que vocês possam perceber como é complexo a portabilidade, para que vocês possam perceber que muitas vezes, tá, não é má vontade do correspondente, e sim determinados bancos acabam dificultando o processo da portabilidade. No caso dessa cliente, nós não temos outra opção, nós só temos essa opção de banco, foi o único banco em que encaixou a proposta dela. O que nós vamos ter que fazer agora? Redigitar a proposta, aguardar mais 5 dias úteis, o saldo chegar novamente e torcer para que o banco faça o pagamento deste saldo devedor para que a cliente possa receber. Então, vocês entenderam como funciona o processo de portabilidade? Por que muitas vezes o seu saldo acaba sendo informado pelo banco, mas o banco que está passando a sua proposta não tem um bom operacional e com isso acaba dificultando, não paga o saldo devedor em tempo hábil. Lembrando que o saldo devedor, pessoal, ele só pode ser pago no dia que chega, tá? Então, por exemplo, muitos podem estar pensando assim: paga hoje, não pagou ontem, paga hoje. Não pode, tá? A portabilidade é da seguinte forma: o banco informa o saldo devedor daquele dia. Então, tem o horário bancário, tem que ser pago até o horário bancário. E no caso dessa cliente, infelizmente, nós fizemos tudo dentro do prazo e não foi pago da mesma forma, tá bom? Vocês entenderam, pessoal, como funciona a portabilidade, como é complexa a portabilidade?